E aí, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para analisar mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares aí. E a obra que nós vamos analisar hoje é desse carinha aqui, ó, desse autor, Péricles Prade, um autor catarinense, autor contemporâneo, nascido em Rio dos Cedros em 1942. E a obra desse autor que nós vamos analisar é essa aqui, ó, Os Milagres do Cão Jerônimo. Aqui nós temos a edição atual. Essa aqui é uma obra que foi publicada pela própria universidade, né? Pela Federal de Santa Catarina. Essa é a edição atual que está sendo cobrada. Só que é o seguinte, gente, esse livro é muito fininho. Aqui nós temos, na verdade, dois livros, como vocês estão vendo, ó, Os Milagres do Cão Jerônimo e Alçapão para Gigantes. Se você comprar essa edição aqui, ó, é só o primeiro que está sendo cobrado, o primeiro que nós vamos falar. Então você perceba que é metade desse livro aqui. É relativamente tranquilo de ler esse livro. Por que relativamente? Porque o tamanho não é o mais importante, né, gente? Vocês vão ver que é uma narrativa que é agradável, que é gostosa, são bem curtinhas, geralmente os contos não têm mais que uma página, mas tem alguns aspectos, né, dessa narrativa que nós vamos comentar que traz um pouco de dificuldade, principalmente quando você vai ler com a expectativa de fazer uma prova, de responder uma prova. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro deixa eu falar um pouco para você sobre esse autor, o Péricles Prade. O Péricles Prade é um escritor, é poeta, é contista, historiador, crítico literário e de artes plásticas, mas também é advogado e professor universitário. E ele escreveu muita coisa, gente. Ele escreveu mais de 60 obras nos mais diversos campos aí. Poesia, ficção, história, filosofia, literatura, artes plásticas. Além disso, ele pertence a inúmeras entidades ligadas à cultura. É um homem muito ativo, está sempre dando palestras, está sempre passando adiante a sua cultura, né? E apaixonado por esse universo cultural, por esse universo acadêmico, que acaba sendo refletido nas obras que ele cria aí. Vejam um comentário sobre a obra dele, feita pela Eliane de Alcântara Teixeira, um artigo chamado Pós-Modernismo e o Fantástico na Ficção de Péricles Prade. Olha só o que ela diz, ó. Os livros em prosa de Péricles Prade apresentam uma grande unidade temática e estilística. Impregnados de poeticidade, criam um mundo fantástico onde vivem seres, homens, magos, entidades demoníacas, seres híbridos e animais humanizados, estranhos e deslocados, cujos atos são pautados muitas vezes pelo mais absoluto nonsense. Deixa eu comentar um pouquinho essa primeira parte desse enunciado sobre o Péricles Prade aí. Observem que a professora estudiosa aqui diz o seguinte, ó, os livros têm uma grande poeticidade, são impregnados de poeticidade. E isso é uma característica que merece atenção. É o que nós chamaríamos de prosa poética. Eu já expliquei várias vezes aqui que prosa poética é aquele texto que é escrito em prosa, mas que possui características de poesia, ritmo, musicalidade, mas principalmente uma condensação de sentido, né, em cima das expressões, das frases, que é própria da poesia. E isso é uma marca característica do Péricles Prade. Você sabe que poesia sempre traz uma dificuldade maior para ser lida, né? Você precisa de uma predisposição maior, de uma atenção maior, né? Para ler, entender, compreender a poesia. E isso você vai ter que usar aqui também nessas narrativas curtas desse autor. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção nessa fala da estudiosa aqui é quando ela diz que as narrativas do Péricles Prade criam um mundo impregnado de seres que parecem representar o nonsense, ou seja, a ausência de sentido. E entre esses seres estão homens, magos, entidades demoníacas, seres híbridos, animais humanizados, ou seja, nós temos aqui uma narrativa
que entra pelo campo do fantástico, que extrapola a realidade, o realismo e trabalha muito dentro do campo da imaginação fantástica. E isso geralmente cria uma angústia, como eu falei para vocês, quando você vai ler uma obra com a expectativa de ser cobrado em cima dessa obra, de que hajam perguntas para serem respondidas, isso pode se tornar uma angústia. Você buscar uma explicação lógica, racional para essas narrativas, certamente será muito frustrante. Você tem que pensar na ideia da poesia, que nem sempre trabalha com a expectativa lógica, com a presença de um universo lógico. Vejam como ela conclui essa introdução, esse comentário sobre o autor. Olha só, o investimento de Prade nesse gênero de narrativa, essa narrativa fantástica, regida pela lógica do absurdo, pode, logo de cara, levar o leitor a experimentar duas sensações, na aparência, contraditórias: a de encantamento e a de espanto. Então, preparem-se para isso. Nós temos aqui narrativas curtas que provocam ao mesmo tempo um encantamento, justamente pelo elemento fantástico, pelo inesperado das ações, dos fatos narrados, por esse universo mágico, mas que, ao mesmo tempo, também provocam um espanto, porque nós estamos acostumados a trabalhar com uma expectativa de realidade, com uma justificativa real para aquilo que nós analisamos, para aquilo que nós lemos, para aquilo que nós captamos. E essa expectativa vai ser certamente frustrada nas narrativas desses contos aí. E para que você pegue um pouco dessa atmosfera, do encantamento e do espanto, dois fragmentos de contos do livro para você dar uma olhadinha. Olha só. Na 15ª volta, o cavalo de crinas verdes levanta voo, planando alegre e descrevendo nos céus complicada lição de alquimia. Retirada do conto No Hipódromo. Mais um fragmento. O sapato ainda está cheio de água. Os habitantes, submersos após a inundação, constatam a presença indesejável do perigo. O pânico é geral. Homens e mulheres comunicando-se aos gritos. Visto de fora, o sapato é um belo aquário em movimento. O herói, girando como um peão, projeta-se com violência contra o couro, rasgando-o. A água desaparece, pouco a pouco, voltando a cidade ao estado natural. Esse aqui é um fragmento retirado do Herói Salva a Cidade dentro de um sapato. Bom, eu acho que não precisa comentar, Os fragmentos falam por si só. Tá? Você tem o elemento fantástico, maravilhoso, que extrapola a realidade, claro e pleno aqui. No primeiro, um cavalo num hipódromo que está disputando uma corrida, de repente alça voo, sem contar que ele tem crinas verdes. E no segundo, uma cidade que fica dentro de um sapato que é inundada e salva por um herói. Ou seja, é o fantástico, é o elemento que extrapola a realidade, que causa esse encantamento, porque tem esse ritmo poético, esse inesperado que nos seduz, mas também causa o espanto, como dito no artigo da professora ali. Quanto à sua estrutura, o livro é composto por 15 narrativas, a maioria delas muito curtas, com no máximo uma página ou menos de uma página. 2 ou 3 narrativas extrapolam isso, chegam a 3 páginas, 4 no máximo. Vejam aqui os títulos dessas narrativas e observem a sequência das páginas que vocês vão perceber o que eu estou falando, Geralmente é de uma página para outra. A Filha do Rei, Anja Mahara, No Hipódromo, As 9 Cantoras Paralíticas, O Sábio, O Herói Salva a Cidade dentro de um Sapato, A Dentadura, O Pecado Original, O Monge de Asteros, Alexandria, A Simples Morte pelo Punhal, O Tapete Indiano, A Maravilhosa História de um Tatu, A Perna, No Museu, Os Milagres do Cão Jerônimo. Observe que geralmente vem assim, o número da página, então página 11, depois página 13, página 15, mas na verdade assim, começa no meio de uma página e termina na metade da outra. Então é no máximo, como eu falei, uma página, tirando 2 ou 3 exceções que tem um pouquinho mais ali.
narrativas muito curtas. E como que eu vou apresentar isso para vocês? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma síntese de cada uma delas, rapidinho, tá? Espero que depois vocês leiam, espero despertar a atenção de vocês para a leitura e no final a gente faz um comentário geral aí. Pode ser? Vamos lá então? Primeira narrativa, a filha do rei Anjaramara. Aqui você tem uma história de um rei que caçava abelhas com estilingue. Não sei se você sabe o que é estilingue, né? Geralmente é usado pelas crianças para caçar passarinhos, né? Uma forquilha, as borrachas e tal. E esse rei caçava abelhas com estilingue. Você já imaginou como se caça abelhas com estilingue? Tem que ter uma ótima pontaria. E o motivo dele fazer essa caça é que a filha dele, que tinha apenas 2 anos, ela tinha olhos de abelha. E era um olhar poderoso. Esse olhar fazia com que ela tivesse o poder de levantar objetos, jogar nas pessoas. Então ela estava trancada, reclusa num quarto, porque ela representava um perigo. E aí alguém falou que se o rei caçasse a abelha rainha e extraísse um líquido dos olhos dessa abelha e injetasse na coluna da filha, a coluna cervical da filha, ela se curaria. Por isso ele ficou anos caçando até conseguir pegar essa abelha rainha, extrair o líquido dos olhos e aí injetar na filha. Mas olha o que aconteceu, ó. Após injetado esse líquido, né, nasce uma erva com cheiro venenoso que mata todos os habitantes do reino. Em relação ao narrador, nós temos oscilações de um conto para o outro. Em alguns contos o narrador é externo, onisciente, em outros ele é participante, ele é narrador-personagem. Por exemplo, aqui nós temos um narrador-personagem e teria sido ele quem ensinou essa fórmula para o rei. Ele que teria ensinado essa fórmula para salvar a filha do rei ali. Próximo conto aí, no hipódromo. Olha só, aqui nós temos uma narrativa muito curta, muito rápida, muito veloz. O narrador também é um narrador-personagem e ele parece estar participando da corrida no hipódromo. Há uma corrida e um cavalo que tem crinas verdes, depois da 15ª volta, ele alça voo e fica planando, né, voando numa alquimia misteriosa sobre o hipódromo. Nesse instante, um homem se levanta furioso e exclama que haverá mortes no seu exército de cavalos alados, porque ele não autorizou essa exibição. Ou seja, esse cavalo não era para ter voado ali. Certinho? Mais um. As 9 cantoras paralíticas. História de 9 meninas, irmãs, que são paralíticas e que têm o dom de cantar sem se cansarem. Além disso, elas também não envelhecem. E o canto delas mantém as pessoas em silêncio absoluto, maravilhadas pelo som do canto dessas meninas. Um viajante que passava por essa região resolveu investigar para descobrir o segredo nessas cantoras. Ele fica sabendo que uma mulher saberia desse segredo, então ele vai conversar com essa mulher, que é também uma costureira. Depois essa mulher aparece morta misteriosamente, com os olhos furados e a língua cortada. E aí esse viajante, que se chama Marcola, ele, achando que descobriu o segredo das 9 meninas, compra um ingresso para ir vê-las cantar. E, de repente, não mais que de repente, ele percebe que ele está no palco, também paralítico, cantando uma música da sua infância. O narrador aqui é um narrador externo onisciente. Mais uma, o sábio. Esse conto começa com um sábio que parece estar andando, né, numa floresta, em cima de flores selvagens, folhas selvagens, e ele vai tomar banho no lago. Ele se despe, toma um banho no lago e depois ele se dirige para a cidade. Chegando lá na cidade, ele vai até a igreja, bate na porta da igreja e é atendido por uma peregrina chamada Alma. Aí ele pergunta que horas que vai ser a missa, porque ainda é escuro. Essa peregrina fala que não pode informar porque ela está de passagem. Então o sábio põe a língua para fora e pede que ela segure a sua língua. Ela agarra a língua dele e ele começa a fazer um escândalo, né? Dizendo que está sendo maltratado e que ela é uma sádica. Nesse meio tempo, os fiéis, ouvindo os gritos, intervêm e resolvem expulsar esse sábio. Porém,
ele começa a rezar em voz alta. E a voz dele cativa todos, todos se ajoelham encantados com essa voz. O sábio, então, ocupa o altar, tosse e todos se admiram de vê-lo despir-se de uma vestimenta brilhante. Aqui também o narrador é externo, onisciente. Vamos em frente? Mais uma? O herói salva a cidade dentro de um sapato. Esse é um dos mais enigmáticos. Para começar, existe uma cidade dentro de um sapato. E o conto começa mostrando que, de repente, esse sapato está inundado e todos estão apavorados, né, no alto dos edifícios, porque a cidade está inundada. Então eles começam a chamar um herói, né, que já é conhecido, que já fez outras ações heróicas e tal. Esse herói aparece, acalma todo mundo, dá escafandros, né? Oferece escafandros, que são formas de respirar debaixo d'água, né? Aqueles objetos antigos de mergulho, que teriam sido fabricados numa empresa que ele mesmo criou, já prevendo esse problema, e depois ele age para salvar a cidade. Como que ele age? Ele se joga de cabeça, feito um peão, contra o couro do sapato e consegue furar o couro do sapato, por onde escorre toda a água e assim a cidade é salva. Só que o sábio morreu nessa tentativa, quebrou o pescoço e ficou pendurado, né, no couro do sapato ali. Olha como termina, ó. O herói com o pescoço partido e preso na abertura é um corpo balançando no espaço. Também o narrador aqui é um narrador externo, onisciente, não participa da história. Uma das mais enigmáticas, né, das mais fantásticas das narrativas, se bem que todas elas têm esse elemento fantástico aí. Próximo conto, a dentadura. Essa também é bem fantástica. Uma dentadura, né, que ficava dentro de um pote com água à noite, enquanto o dono, esse senhor Pirandello, enquanto ele dormia, a dentadura resolve dar uma volta pela casa. Vai até a geladeira, come um bolo e tal, e aí ela começa a fazer isso todas as noites. Todas as noites ela sai, né, feliz com a sua liberdade de poder andar pela casa. Numa determinada noite ela resolve sair, né, ir para a rua. E aí ela anda pela rua, se esconde das pessoas, vai para o cais, fica até o amanhecer. Quando ela está voltando para casa, ela vê um homem negro, batendo numa mulher. E aí ela corre até esse homem negro e morde-lhe o calcanhar. O homem, irritado, pisa na dentadura, esmagando-a. No dia seguinte, o senhor Pirandello vai até a seção de objetos roubados, ele acha que a dentadura dele foi roubada, e aí o conto termina dessa forma aqui, ó. No dia seguinte, o senhor Pirandello, ao procurar a dentadura na seção de furtos e roubos, ficou perturbado com a voz de prisão. Aqui tem uma coisa interessante nesses contos, gente. Eles não têm um fechamento. Eles parece que chamam o leitor para participar da história. Ou seja, provavelmente alguém deu queixa contra essa dentadura que recai sobre o seu dono, né? A responsabilidade recai sobre o seu dono, o senhor Pirandello aí. Aqui também, narrador externo onisciente. Próximo conto, o pecado original. Esse também é muito enigmático, muito fantástico. Tá? Personagem, protagonista, é um olho. Olha como começa. Ó. O olho transborda a cavidade e cobre o próprio corpo, engolindo-o como a Jonas em obscena atitude. Jonas aqui é uma referência bíblica, né, ao personagem Jonas que teria sido engolido por uma baleia e teria sobrevivido durante vários dias dentro dessa baleia aí. Aliás, gente, a intertextualidade, depois a gente vai falar sobre isso no final, é uma das características fortes desses contos. Como eu falei, nós temos um autor aqui muito culto, né, muito voltado para a cultura de uma forma geral, e nas suas narrativas ele interage com muitas outras histórias. Então, intertextualidade, paródia de outros textos é comum aqui. Como você está vendo aqui, uma referência a um personagem bíblico. O texto continua, olha só, mais um fragmento. Não resiste à transformação, castigo dos deuses que o viram quando baleia, masturbando-se à margem de um úmido litoral. Aí você começa a tentar fazer uma ligação com o título, pecado original. Pecado original é o pecado do sexo, né? Todos nós nascemos do pecado
original. Então, você teria esse protagonista, né, o olho, sendo castigado por ter sido flagrado se masturbando. Aí continua, lembra a infância dos pecados, os vícios solitários, os transes e as agonias. Furando-se ao apanhar de surpresa a espada do peixe, pretende ilógico suicídio. E o conto termina assim, continua a viver em maldita escuridão como o temido olho cego do Pacífico. Não entendeu nada, né? Então, é o que eu falei para vocês. Ó. Não vá com a expectativa de ter uma compreensão lógica, racional, coerente nesses contos. Você vai ficar muito frustrado. Mas há toda uma beleza, né? Uma sedução na narrativa que vem exatamente desse inesperado, né? Desse fantástico, desse enigmático aí. Isso acaba envolvendo o leitor. A questão é a angústia, né, sobre como vão me cobrar esse conto. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Aqui nós temos também um narrador externo onisciente. Mais um conto, O Monge de Asteros. Esse acho que é o conto mais longo de todos. Se eu não me engano, ele tem acho que umas 4 páginas, de 3 para 4 páginas aí. Começa com um palhaço andando por uma pequena cidade, anunciando que no pequeno circo que se instalou na cidade haverá a encenação de uma peça escrita pelo grande Asteros. E isso chama a atenção, né? Esse Asteros parece ser uma figura importante, uma figura muito conhecida. Só que no dia da apresentação não aparece ninguém. E Asteros, mesmo assim, encena, declama, né, o texto da sua peça para uma plateia vazia. Passados os anos, as pessoas começam a sentir um enigmático desejo de ver aquela peça que elas não foram assistir. Pedem, insistem para que Asteros encene novamente essa peça. Depois de muito resistir, o monge Asteros resolve conceder essa graça às pessoas. Mas antes ele diz que vai fazer uma pregação. E durante 3 horas ele fala para um público que só tende a crescer. As pessoas da cidade vão se aglomerando ali na entrada do circo e ficam ouvindo durante quase 3 horas ali. Quando ele termina o seu sermão, as pessoas começam a segui-lo em direção ao circo. Todos entram, atrás dele no circo. Quando todos entraram debaixo da lona do circo, a lona, por um evento misterioso, uma força misteriosa, ela é alçada, ela some, desaparece, e aí todos percebem que estão enjaulados, todos estão dentro de uma jaula. O monge Asteros acalma a todos, dizendo-lhes que, antes de encenar a peça, ele rezará a missa do juízo final. Seleciona 7 crianças, 7 meninos ali, para serem seus coroinhas, e pede que todos tirem a roupa, fiquem nus e joguem as roupas pelas grades. Em seguida, ele diz o seguinte, agora vamos comungar a emoção do suicídio pelo punhal. O suicídio coletivo é a única redenção para uma aldeia que teve a honra de conhecer Asteros. E aí os 7 coroinhas vão entregando punhais, dos mais diversos tamanhos, cores, para todos os presentes, toda a população que está presente ali. Ao soar do 3º gongo, todos enfiam o punhal nos seus respectivos corações, cometendo suicídio aí. Inclusive o narrador personagem. Aqui nós temos um narrador personagem que vai se revelar no final do conto. Tá? E o conto termina assim, estirado entre os amontoados de mortos, vi de relance sobre o altar as 7 crianças serem acariciadas. Também não tem uma explicação lógica, como é de praxe em todos os contos, e também fica uma certa apreensão, uma certa expectativa sobre como que seria o desfecho disso, como que seria o transcorrer dessa narrativa aí. Isso é próprio de todas as narrativas. Mais uma,
Alexandria. Isso aqui também é estranho. Começa com um animal, né, se jogando, arrebentando uma porta, ingressando num ambiente que parece ser uma biblioteca. Aí ele começa, o animal também não é definido, né? Que animal é esse? Aí ele começa a cheirar as lombadas dos livros, né? Tentando identificar algum vestígio de conhecimento, né? Por esse cheiro. Depois ele começa a ficar muito enraivecido, começa a sentir uma dor extrema, aí começa a se jogar contra o mármore, contra vasos e tal. E o conto termina dessa forma aqui, ó. A força se esgota, o líquido se esvai, cruzando os olhos azuis, escorrendo pelo ventre em movimento. O animal lhe estremece, colorindo a paisagem no livro aberto. O narrador aqui também é um narrador externo onisciente. Próximo conto, A Simples Morte pelo Punhal. Aqui também nós temos uma narrativa que tem muito de intertextualidade misturada com um certo humor paródico. O narrador desse conto é em primeira pessoa e ele começa dizendo que vai matar Rainer Rilke. Rainer Rilke é um poeta tcheco, né, que escreveu em alemão, que escreveu em francês. E o motivo dessa afirmação desse homem, desse narrador, de que vai matar esse poeta, parecem ser as palavras desse poeta que despertaram a verdade nele, né? Ele lamenta saber a verdade ao ter lido esse poeta. Ele preferia ter a inocência das crianças, ou seja, desconhecer essa verdade. E essa verdade provoca nele uma reação de raiva, de ódio em relação a esse poeta. O conto termina quando ele vai até um cofre, retira de lá uma fotografia, não fica claro se é do poeta, do Rilke, e enfia um punhal no lugar onde deveria haver um coração nessa fotografia. Só que logo em seguida ele pega o punhal e enfia nas suas próprias têmporas. E enquanto ele faz isso, ele escuta os versos do Elegias de Duino, né, que é uma obra do Rilke, como se fosse uma vingança do poeta, do Rilke. Então, uma obra que tem uma forte intencionalidade, uma referência direta, né, a um autor, a uma obra desse autor, mas dentro desse processo, né, de conto fantástico, né, de imaginação fantástica aí. O narrador aqui é o próprio personagem protagonista. Mais um conto, O Tapete Indiano. Aqui nós temos a história de um tapete que era batido, surrado por uma prostituta muito ativa. Sempre que ela terminava de fazer um programa, ela pegava o tapete, pendurava-o e batia muito nele. Esse é um ato relativamente conhecido, né? Bater o tapete para tirar poeira, aquela coisa toda. Só que o tapete aqui é um ser que tem emoções e ele sofre, e ele promete, ele fica pensando numa forma de se vingar dessa prostituta. Passam-se os anos e os dois envelhecem, principalmente a prostituta. Então nós temos um desfecho da obra em que essa prostituta, já sem clientes, sem dinheiro, está andando pela rua, dentro do inverno europeu, dia muito frio, fechado, e aí de repente ela se sente fraca, se encosta no muro, acaba caindo no chão, se encolhe e ela levava debaixo do braço o seu tapete. Nesse momento, o tapete se enrola no pescoço dela e a estrangula, causando-lhe a morte por estrangulamento. Depois, o tapete desliza para a sarjeta, para o esgoto, né, à beira da calçada ali. Aqui, o narrador também é externo onisciente. Mais um. O próximo é A Maravilhosa História de um Tatu. Esse também é um conto um pouquinho mais longo, né? Cerca de 2 para 3 páginas aí. Uma família excêntrica, do tipo que andava de muleta sem ter nenhum tipo de defeito, tem também um tatu loiro. Mas o mais estranho nesse tatu loiro é que ele tem catarata, ele sofre de catarata. Quando a família descobre isso, ela fica indignada. Como que um tatu pode ter catarata? Buscam explicações, compram livros.
Quando não chegam a nenhuma explicação, resolvem assassinar o tatu. Querem se livrar dele. Só que para isso eles querem que o tatu cave um buraco, né? E eles vão enterrá-lo nesse buraco. Eu sei que é meio contrassenso, né? Se o tatu consegue cavar, ele consegue sair depois, mas essa explicação não tem. Só que o tatu não sabe cavar. Esse tatu é um tatu domesticado, ele nunca cavou nada. Então eles partem para uma outra solução, resolvem fazer uma operação delicada, né, para curar a catarata do tatu. Gastam uma fortuna, contratam um grande especialista, o maior especialista, né, para fazer essa cirurgia. Quando o especialista vai fazer a cirurgia, ele fica emocionado e sofre um ataque cardíaco. E aí o tatu salta da mesa, vai até o homem, né, o cirurgião que está caído no chão, cava no peito dele e faz uma massagem cardíaca, revivendo esse cirurgião. Só que o tatu fica paralisado. Totalmente paralisado, estático, nunca mais se move, transforma-se numa espécie de animal empalhado, ou numa posição de eterna yoga, como diz o próprio texto ali. Tá? Também aqui nós temos um narrador externo onisciente. Próximo conto, a perna, também bem misteriosa. Um homem, de repente, não mais que de repente, sente uma dor aguda no joelho. Aí ele observa um pequeno buraco, parece um olho azul, né? Mas um buraco bem pequenininho, feito que parece um furo de agulha. Ele vai para casa, pega uma lupa, né? Aumenta aquilo lá e fica emocionado pela cor, né, daquele buraco. Passa um tempo, né? 1, 2 dias, e aquilo vai crescendo, de repente todo o joelho dele é uma grande bola azul, para sua alegria, para sua felicidade, ele fica entusiasmado, né? Principalmente com o brilho daquele azul que aparece no seu joelho. Passam-se mais alguns dias e a perna toda dele se transforma numa espécie de mármore azul para grande euforia e grande orgulho dele. Quando a perna toda está transformada, ele rasga a roupa, né, deixa a perna exposta, vai até uma praça pública, tira uma estátua de um pedestal e ele mesmo se coloca nesse pedestal com a sua perna azul em exposição, com uma grande sensação de alegria, de entusiasmo, de euforia por poder mostrar isso para todos os passantes. Ele inclusive assobia, né, chamando a atenção de quem está passando ali para que vejam a sua perna azul. O narrador aqui também é um narrador externo onisciente. Continuando, nós chegamos no conto No Museu. Esse aqui também é bem intertextual, né, bem ligado com essa cultura. Nós temos aqui um pintor, né, que tem faces roxas, que todos os dias vai até um museu para conversar com sua obra de arte predileta. E essa obra é Café à Noite de Van Gogh. Essa obra existe mesmo, né? Chama Café à Noite de Van Gogh. E chegando lá, ele é recebido pelo porteiro, um velho general, né, que já está acostumado, e ele fica lá horas e horas conversando com esse quadro. Nesse quadro tem várias figuras, tem uma mesa de sinuca, parece um bar, né? E entre essas figuras, de pé ao lado da mesa de sinuca, tem um homem de cabelos verdes. E ele conversa com esse homem de cabelos verdes. E aí nós ficamos sabendo o seguinte, ó, esse pintor odeia Van Gogh. Por inveja, sei lá, mas ele odeia Van Gogh. Então ele fez um trato com esse homem de cabelos verdes para que esse homem subverta a obra e que aí ele daria a liberdade, ele libertaria esse homem de cabelos verdes. E aos poucos isso vai acontecendo, some o taco, né, de cima da mesa, os lampiões começam a se apagar, né, surge uma rachadura na parede, enfim, a obra toda vai sendo subvertida. Quando ele se dá por satisfeito, ele se despede para sair do museu. O homem de cabelos verdes pergunta se ele não vai libertá-lo, e aí ele diz que a libertação está nele, mas ele não consegue sair do museu. Quando ele está saindo do museu, ele é apunhalado pelo porteiro, pelo velho general, né, como um castigo em relação ao que ele tinha feito ali. Esse velho general, como eu falei no início, era o guardião das telas, e aí teria então punido esse pintor de faces roxas pelo que ele tinha feito. Volto a insistir, uma obra que tem uma forte intertextualidade, né? Quase que um diálogo direto com um artista plástico, com uma obra desse artista plástico que é o Van Gogh. O narrador aqui também é externo onisciente. E finalmente chegamos no último conto, né, que fecha esse livro, que é aquele que dá título para o livro também.
Os Milagres do Cão Jerônimo. Jerônimo é um cão branco, com aparência de dignidade, de nobreza, conhecido por diversas gerações de uma aldeia onde ele mora. Existem várias histórias sobre esse cão, né? Histórias de milagres, né? De feitos fantásticos. O narrador, que é personagem, ele se apresenta e diz que admira todas essas histórias aí. Entre elas, uma luta do cão Jerônimo com milhares de piranhas para ajudar os vaqueiros que estavam atravessando um rio. Numa outra, ele salvou um menino de uma mina de ouro, resgatou um menino de uma mina de ouro. Numa terceira ainda, ele ficava em cima dos túmulos dos que cometiam suicídio, ficava sobre a cova ali até que nascesse um trevo venenoso. Mas a mais impressionante de todas as histórias, a que mais admira o narrador, é o fato de que esse cão nunca abriu a boca, nunca latiu. Aliás, nunca ninguém ouviu, nem mesmo abrindo a boca para se alimentar. Um dia, um jesuíta violento acusa o Jerônimo de ser o responsável por todos os males da aldeia, que ele era a representação do mal que acometia todos os aldeões. E consegue, né, com a força da sua pregação, da religiosidade, convencer os fiéis que o cão Jerônimo tem que ser exterminado, tem que ser eliminado, porque ele é a representação do demônio. A história vai terminar quando o cão entra, né, pela igreja, vai até o altar, e o jesuíta tenta abrir-lhe a boca. Claro que não consegue, então ele clama para que os fiéis o ajudem. Ele incita os fiéis a atacarem o cão, né? Que, num determinado momento, cansado de toda essa luta, resolve se entregar. E aí o jesuíta consegue abrir a boca do cão. Da boca do cão saem labaredas de chamas que queimam todos os fiéis, começando ali pelo jesuíta, e provocam o maior incêndio que toda a humanidade já teve notícias ali. E assim termina essa história, Os Milagres do Cão Jerônimo, e o livro como um todo. Esse é o conto que dá título ao livro. Nesse conto, o narrador também é personagem, mas é um personagem não participativo. A gente só percebe que é ele porque ele diz, né, que uma das histórias que ele admirava e tal, as histórias que ele admirava, é ele que está contando essa história, mas ele não parece ter participado diretamente desse desfecho ali. Certinho, gente? E aí, o que vocês acharam? Claro que esses resumos, né, que eu fiz aqui não buscam nenhuma explicação lógica, porque não tem esse sentido, tá, gente? E eu não acho que os vestibulares vão cobrar isso aí que eu queria falar com vocês, ó. Fica tranquilo. Eu gostaria que você apreciasse essas narrativas pelo que elas têm de positivo, né, de prazeroso, como eu falei, gera um certo prazer na leitura, né, um certo deslumbramento, embora gere um pouco de espanto também. Controla esse espanto e usufrui desse prazer da leitura, dessas coisas enigmáticas, fantásticas, do estilo poético da narrativa e tal, porque os vestibulares não vão querer que você dê uma explicação lógica para o que não tem uma explicação lógica, para aquilo que é o nonsense, né? Que é a ausência de sentido, o ilógico e tal, que é próprio da literatura fantástica aí. Certinho? E para encerrar, eu queria usar novamente alguns argumentos, alguns fragmentos da professora Eliane para chamar a atenção a alguns aspectos gerais, que isso sim pode aparecer numa questão de múltipla escolha, né, numa referência sobre a obra do autor como um todo. No artigo dessa professora, ela procura explicar essa presença do fantástico no Périx Prade como um elemento próprio da literatura chamada pós-moderna. Então ela faz, né, uma comparação entre o moderno e o pós-moderno, né, e quais seriam as características dessa obra que a colocam como pós-moderna. Como que nós localizaríamos esse autor dentro da literatura como um todo. E ao longo desses comentários ela acaba fazendo a citação de um outro crítico de arte, que é o Fokema. Olha só o que ela diz. Este autor procura estabelecer diferenças entre o modernismo e o pós-modernismo, pondo em evidência que este último, o pós-modernismo, preza o individualismo, mas não o privilegia
e ama a erudição, como se pode depreender do uso massivo da intertextualidade e da paródia, por exemplo. Então veja, uma coisa que eu chamei a atenção de vocês, que é muito comum ao longo do livro, principalmente a questão da intertextualidade, da paródia, né? E de uma expressão que não deixa de ser subjetiva e individualista, né? De uma visão de mundo dentro desse elemento fantástico, aqui é visto como uma característica própria do chamado pós-modernismo, né? O que nós estaríamos vivendo agora, que alguns chamam também de literatura contemporânea, mas muitos entendem que seria esse chamado pós-modernismo. Vejam as palavras do próprio autor que ela está citando. Ó. Toda interpretação que repouse em qualquer tipo de conhecimento do mundo, na lógica do senso comum e na verificabilidade é supérflua, se não mesmo totalmente errada. Então, nesse pós-modernismo, nessas narrativas, como essas produzidas pelo Péricles Prade, toda a interpretação lógica fica prejudicada. Né? Toda a interpretação que quer ser verificada pela lógica fica prejudicada. Você tem que estar aberto a esse espaço, né, de ausência de lógica, né, de ausência de sentido lógico, que é o que acaba predominando ao longo do livro como um todo. E ainda sobre o pré-modernismo, a professora Eliane continua, olha só. O escritor pós-modernista não se preocupa em estruturar um mundo que tenha sentido. Acabei de falar isso, o mundo não precisa ter sentido para o escritor pós-modernista. Para ele, importa apenas assimilar e absorver o mundo que sua percepção lhe oferece, mesmo que isso resulte numa imagem deformada e caótica, para expressar o caráter multiforme e mesmo absurdo do real. O caráter inacabado da pretensa narrativa é marca registrada do pós-modernismo. Comentei isso com vocês também. Se você for ler os contos, você vai perceber. Todos eles têm um caráter inacabado. Tá? E isso seria, então, uma marca registrada do pós-modernismo. No sentido de que, entendendo o leitor mais do que um espectador passivo, exige desse leitor, que não é apenas um espectador passivo, a participação no processo criativo. Desaparece, nesse sentido, o princípio da obra acabada, ou mesmo da obra perfeita em sua circularidade. Observe, então, que, dentro desse conceito de pós-modernismo, se encaixam perfeitamente os contos do Péricles Prade. Aquela coisa que eu falei para vocês de não ter um sentido lógico, né? E principalmente aquela ideia de ficar inacabado, né? Não se busca mais essa narrativa acabada, né? Circular, de começo, desenvolvimento, conclusão e tal. E extrapola o sentido real das coisas, entra no campo do fantástico. Então, meus amigos, a leitura desse livro, volto a insistir, é curtinho, os contos são curtos, vale a pena ler, não para criar uma angústia, mas talvez para se divertir um pouco, para sentir, e você precisa sentir a linguagem, você precisa sentir o estilo, isso também faz parte de uma possível cobrança no vestibular. É uma leitura agradável, embora deixe uma certa angústia pela dificuldade de relacionar com o mundo concreto, com o mundo real, com o mundo lógico que nós estamos acostumados aí. Eu espero ter ajudado você nessa leitura. Não esqueça que você tem os exercícios na plataforma, exercícios que eu criei, né, em cima dessa obra, você não tinha exercícios ainda, é uma obra nova no vestibular, e tem ainda a possibilidade de tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Certinho? Até uma próxima análise de obras literárias. Um abraço!